Aleluia. Sente-se, Deus maravilhoso. Eu falo que a Santa Ceia é um dia que a gente faz uma reflexão, a gente reavalia, né? Repensa aquilo que nós estamos fazendo a cada dia e lembra o que nós já temos como uma promessa eterna, uma promessa não momentânea, uma promessa que não pode ser tirada. Nós podemos abandonar a promessa, mas a promessa em si não nos abandona. Nós é que saímos da presença, não é Deus que sai, deixa você sozinho, é você que sai da presença de Deus. Então nós podemos ficar até o fim, e Ele vai estar até o fim conosco, lutando, pelejando, para que você seja abençoado. E eu coloquei como tema aqui: milagres estão no DNA de Deus. Diga: milagres estão no DNA de Deus. É isso aí, é uma realidade que milagres fazem parte do DNA de Deus. Isso nós observamos quando a gente lê a Bíblia. Quando a gente começa a Bíblia, desde lá do Antigo Testamento, no primeiro capítulo do primeiro livro, a gente vê uma declaração dizendo que a terra era sem forma e vazia, mas Ele determinou, e como um milagre aconteceu, uma tremenda transformação, porque milagres não se explicam, é poder de Deus, e Ele começa a trabalhar, e de repente a terra se transforma em algo tão especial, que nos serve, que nos dá graça, né? Nos abandona. E quando Deus chega na época de Noé, o que Ele faz? Ele manda Noé construir uma arca, 150 côvados, 300 côvados, 2 andares, e em cima é fechado, e tem porta, isso e aquilo, e aí uma família pequena consegue fazer isso, já é um milagre. Mas além disso, cai vamos dizer, uma chuva tão intensa, né? Um dilúvio, e esse dilúvio inunda toda a terra, e aquela arca, numa época que não tinha chuva, boia. E aí nós começamos a ver como o Senhor vai trabalhando de uma forma muito especial. Quando a gente fala de Abraão, a gente viu quantos sinais aconteceram na vida de Abraão, mas um que marca muito fortemente é Sodoma e Gomorra, que chove enxofre, fogo, e consome aquelas 2 cidades, por causa de todas as coisas erradas que aconteciam ali. E novamente você fala assim, algo que naturalmente o homem não conseguiria fazer. E se continuar, em Moisés o mar se abre, né? E ali aconteceu tantas coisas. Mas quando a gente vai em Josué, fala que as muralhas caíram sobre si mesmas, apenas eles andando à volta da muralha, que o Jordão se abriu, e Elias fez chover, né? 3 anos e 6 meses ficou sem chover. Depois ele disse que ia chover, e choveu. E a gente começa a olhar para isso, vai ficando assim, maluco. E aí nós entendemos uma coisa: se Deus é tão maravilhoso, e a cada um dos seus queridos Ele foi dando autoridade, você que se tornou herdeiro em Cristo, né? Herdeiro em Deus, co-herdeiro em Cristo, automaticamente recebeu uma herança. Aquilo que Deus tem como Pai, Ele passa para os seus filhos. Jesus, quando veio à terra, Ele veio com uma determinação, né? Ele veio com uma determinação, ele veio salvar. Mas a gente fala assim, nossa, e Ele veio com uma determinação, segundo tudo que Ele sabia que deveria ser feito, tudo que deveria ser realizado, e Ele não mudou. Ele se estabeleceu, porque Ele estava debaixo de orientação, debaixo de poder, debaixo de autoridade. E aí a gente vai vendo como essa unção, esse DNA vai se transferindo para aqueles que seguem a Deus de uma forma especial, e que tem Deus, né, na sua manifestação, colocado aí de uma forma especial. Se você olhar lá no Velho Testamento, vai falar sobre o Messias. Se você for lá no livro de Isaías, no capítulo 53, você vai ver uma declaração tão forte, que a gente só vê a confirmação dela 700 anos depois, 750 anos depois, né? Então você vê que 750 anos antes, nós olhamos aquele DNA sendo declarado, e ele não para. Por quê? Porque o DNA é algo que está implícito dentro da geração, dentro do sangue, dentro da vida. Sangue é vida, dentro da vida. E à medida que vai gerando, o DNA vai se transferindo. Se você é filho
de um pai, uma mãe, e de repente fizerem lá o exame e vão dizer, ele tem o DNA desses dois, desse casal, dessas duas pessoas. Por quê? Porque vai se transferindo. Olha como se confirma e o que se declara aqui. Isaías 53, olha o que ele fala: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado dos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías, 700 e tantos anos antes de Jesus nascer, já estava falando do Messias que se estabeleceria, e ele estava falando que ele não seria reconhecido, né? Estava falando que ele estaria ali, mas não seria reconhecido, que ele, vamos dizer assim, viria, mas não seria valorizado, que ele sofreria, que ele teria dificuldades, mas que ele traria uma manifestação especial para nós. Se você começa a ver, ele fala, essa declaração fala sobre a vida de Messias, revela que o sacrifício da cruz ia além do espiritual. Nós olhamos para Jesus e enxergamos salvação espiritual, mas quando ele foi para a cruz, ele derramou o sangue dele por 7 vezes, e num daqueles derramar tinha um significado muito especial, né? Ele fala aqui de uma forma bem clara, né? Ele fala daquelas 39 chicotadas que Jesus levou, aquelas chicotadas que ele levou, aquele sangue que foi vertido através daquele açoite, tinha uma razão. Os historiadores aí, até os teólogos hoje aí, eles falam que a raiz da enfermidade, ou seja, existem N enfermidades, mas eles dividem em tipos, dividem em qualidade, dividem em razão, e são 39, olha que coisa. E essas 39 chicotadas, cada uma delas havia uma deliberação, espiritualmente falando, para a cura de toda enfermidade que viesse contra a nossa vida. Ele derramou o sangue dele, para que nós tivéssemos essa manifestação, para que a gente tivesse esse poder, para que a gente não ficasse retido. Olha, o milagre de Deus pode curar esta enfermidade, mas essa outra não, de forma alguma. Cada uma daquelas chicotadas tinha uma razão, um motivo, e em todo o derramamento daquele sangue tinha a declaração que ele colocou aqui, que nós lemos ainda há pouco: pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, por todos aqueles rasgos que fez, cada uma aquelas chicotadas, o sangue derramado trouxe salvação, restauração, libertação para toda enfermidade que tenta alcançar a sua vida, que tenta tocar na nossa vida. E nós precisamos ficar atentos a isso. O próprio Jesus, né? Quando ele se permite, você vê, bateram no rosto, furaram o lado, pregaram ele na mão, pregaram ele no pé, deram a surra nele lá com o chicote, tudo aquilo, a coroa na cabeça. Cada um daqueles momentos teve um motivo de derramamento de sangue, e através do sangue, você sabe, sangue representa o quê? Vida. Então ele foi declarando em cada área daqueles derramamentos uma liberação para restauração, para estabelecimento da tua vida. Nós precisamos estar preparados para isso, porque quando nós tomamos a Santa Ceia, a gente fala que esta é a nova e eterna aliança, que é feita através do sangue de Jesus. Então aqueles derramamentos, aqueles momentos, aquelas aflições que ele passou, todas elas tinham uma razão. Jesus estabeleceu a transferência de unção ou de
autoridade. Cada vez que ele estava derramando o seu sangue, cada vez que a terra recebia o sangue dele, era uma declaração como se dissesse: o homem foi criado por Deus, e quando foi criado o Senhor tomou da terra, e na terra ele formou o homem, pois da terra que o homem se prende ao pecado, também será curado, também será liberto, também será transformado. Por isso o sangue dele caía em terra, era no chão, era declaração, derramamento, entrega. Ele estava entregando a vida dele para que todos aqueles que vivessem na terra pudessem ser o quê? Liberados, libertados, transformados, restaurados, para viver o novo de Deus, um novo tempo, uma nova manifestação. A verdade é que Jesus fez milagres, muitos milagres, mas dentre eles, muitos deles eram o quê? De cura. Você lembra disso? Quando ele ia lá, cuspia no chão, fazia lama, passava no olho do cego, mandava lavar. Quando ele disse para ele: pega a tua cama e vai, a tua fé te salvou. Muitas coisas iam acontecendo, em todas elas ele ia ensinando que a cura estava determinada, que os sinais estavam determinados. Por quê? Porque Jesus tinha o DNA de Deus, do Pai. E nós, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, recebemos aí, ou fomos enxertados na videira verdadeira, fomos enxertados em Cristo, recebemos dele o que é a herança, o DNA do Pai que estava no Filho, agora está na sua vida, agora faz parte da sua vida. Fala para o irmão do lado: faz parte da sua vida. O mesmo DNA que estava em Cristo está em você, e há uma liberação através disso. A herança de Jesus na sua vida, o poder de Jesus na sua vida, a autoridade de Jesus na sua vida. Você precisa se expor a viver esse milagre, se expor a viver essa realização, porque é um direito seu, é um direito. Talvez você tenha até receio disso: poxa, mas eu não sei se eu quero começar a servir curando pessoas. Você pode não querer. Um filho pode não querer a riqueza do pai. Já viu em filmes aí, aparece alguém que não quis, o pai era rico, ele não quis mais andar com o pai, saiu da casa, não quis receber a herança. Ele não quis, mas é um direito dele como filho receber a herança. Você pode não querer fazer milagres, você pode não querer viver os milagres, mas é um direito seu, porque é a herança sua. Você como cristão, você como aquele que recebeu a Jesus, você como aquele que conheceu o poder de Deus, você como aquele que reconheceu o derramamento do sangue de Jesus na cruz, tem o direito. Se não quiser viver é outra coisa, mas tem o direito. É o que eu disse no começo: não é Deus que nos abandona, somos nós que abandonamos a Deus. Tem gente que fala: é porque Deus não faz milagres na minha vida, Deus, eu não sinto a presença. Amado, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não faz, Ele está determinado a ficar com você, a te ajudar, a te colocar em pé. O próprio Jesus disse isso: filhinhos, não pecais, mas se pecardes, tendes um advogado. Quem é? Jesus. Ele se colocou por advogado seu, ou seja, Ele não falou em momento algum: se você pecar, eu corto você do caminho, você não vai mais parte lá do céu, eu não quero mais você. Mas Ele quer que você reconheça, peraí, eu pisei na bola, eu fiz algo errado, eu quero mudar essa estrutura, eu quero viver novamente a minha intimidade com meu Pai. É você que se arrepende do pecado, mas Ele continua sendo Deus, e Ele continua estando lá, ligado em te abençoar, em te ajudar, em te restaurar, em te fortalecer, em te abençoar para criar novos, vamos dizer, novos tempos, coisas novas. Jesus fez tantos milagres de cura, com certeza Ele desejava deixar um legado para aqueles que aceitassem ser seu discípulo. Tem alguém que quer ser discípulo de Jesus? Se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que aceitar o legado dele, você tem que aceitar aquilo que ele tem para dar. Assim como o pai gosta de dar para o filho o melhor, Jesus quer dar para você o que ele tem de melhor.
Ele quer mostrar para você que toda a manifestação de poder que veio do Pai, Ele está entregando sobre a sua vida. Porque para que seria, imagina, irmão, você é salvo e depois, acabou. Não acabou não. Agora é que começa, eu sou salvo, eu recebi a Jesus, e agora a manifestação do poder de Deus, através de Jesus, passa a incorporar a minha vida. Agora sou eu que vou orar pela minha família, agora sou eu que vou abençoar a minha casa, agora sou eu que vou ter uma palavra profética na minha boca, agora sou eu que vou fazer a diferença. Eu fui enxertado nessa videira verdadeira, de mim não corre mais simplesmente o sangue humano, mas dentro de mim está o sangue de Jesus. Pela fé eu creio que fui tocado por esse poder. Ele desejava deixar esse legado, tanto é que você vê, ele pegou 12, e aqueles 12 que andaram com ele quando ele estava na terra, se tornaram multiplicadores. Ele queria fazer o quê? Estabelecer o legado. E depois que Jesus partiu para a glória, ele ainda passou por eles, para contar para eles: estou indo, mas vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Você peça ao Pai, Ele vos enviará o outro Consolador. Ele estava dando o que para eles? A confirmação do legado, daquilo que fazia parte da herança que estava nele. Ele diz: vocês vão ficar aqui, do alto vocês vão ser revestidos de poder. E esse poder era o mesmo poder que o próprio Jesus recebeu. Você lembra, ele foi batizado, e quando ele acabou de ser batizado, uma voz bradou na terra dizendo: eis aí meu filho amado, em quem me compraz, em quem me alegro. Ele estava dizendo assim, Deus estava dizendo assim: o Espírito Santo agora incorpora aqui, fortalece, renova, estabelece, se ajusta com a vida de Jesus. Agora, quando Jesus subiu ao céu, ele disse o quê? Pediu ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador. Novamente ele está dizendo: vocês vão ser ajustados, vocês vão ser preparados, vocês vão ser estabelecidos, vocês vão receber poder e vão fazer as coisas que são necessárias ser feitas. Ele mandou que eles fossem e andassem, entregassem a toda a criatura, aonde eles chegassem, que eles realizassem. Havia ali uma manifestação especial, havia ali algo para ser feito, havia um legado para ser distribuído. Quantas pessoas já receberam a imposição das suas mãos? Quantas pessoas já receberam a oração da sua boca? Quantas pessoas já foram tocadas através de você para serem transformadas nas suas vidas? Se você ainda não fez isso, você tem autoridade para fazê-lo. Você foi chamado para fazer, você foi separado para fazer, você foi escolhido para fazer. Nada vai segurar, atrapalhar, impedir ou bloquear aquilo que o Senhor já preparou e já estabeleceu. Ele já deu essa ordem para você, já deu essa autoridade através do Espírito Santo de Deus. É por isso que o pastor Fábio faz questão de sempre falar para vocês da manifestação do Espírito Santo, para que vocês não só reconheçam, mas estabeleçam essa manifestação, para que vocês vivam essa manifestação, para que vocês que muitas vezes têm dúvida, possam pegar a Bíblia, abrir lá no livro de 1 Coríntios capítulo 12 e ler, que Ele dá os dons para aquilo que for útil. Útil quer dizer trazer resultado, ser usado. E de repente, quantas pessoas estão enfermas, você pode ser aquela pessoa que vai curar. Quantas pessoas estão possessas, você vai ser aquela pessoa que vai libertar. Quantas pessoas estão sem rumo, e você vai ser a pessoa que vai dar o rumo para elas. Você tem essa autoridade manifesta sobre a tua vida. Agora é hora de colocar em prática, executar. Mas apóstolo, e se não acontecer? Amado, a palavra de Deus é clara e fiel. Ele nunca ia deixar uma palavra aqui que não fosse real. Você acredita que Jesus existe? Que Ele é o Filho de Deus? Então o milagre é seu, em nome de Jesus. Por quê? Porque é isso que Ele declara, é isso que Ele demonstra. Quando nós olhamos para isso, a gente fala: peraí, então tem coisas maiores que ainda estão por ser realizadas na minha vida. Tem coisas que eu ainda vou fazer. Tem coisas que eu ainda posso fazer. Eu não quero. Bom, se você não quer, outra história. Ele dá liberdade de escolha para nós.
Não é um pecado se eu não quiser abençoar pessoas, se eu não quero libertar pessoas, se eu não quero curar. Não é pecado. Não é pecado. É uma escolha. Mas eu digo para você que você está deixando para trás uma fatia muito gostosa do bolo. Está deixando para trás algo muito especial. E que assim que você conhecer, você vai dizer: por que eu demorei para começar a ter atuação nessa área? Por que eu não comecei logo a buscar isso? Por que eu não aprendi logo a orar pela minha família, orar pelo meu vizinho, orar pelos meus amigos? Porque você vai começar a ver o que Deus pode fazer e como Ele faz. Porque Ele quer fazer. Ele só precisa da sua vontade de estender a sua mão e declarar. Os sinais, os milagres, além de mostrar o poder de Deus, ainda se estabelecem levando as pessoas a crerem no Evangelho pregado por Jesus. Ouça bem. Os sinais, os milagres, além de mostrar o poder de Deus, ainda se estabelecem levando as pessoas a crerem no Evangelho. Por isso que Jesus fazia sinais. Porque Ele estava ali fazendo o quê? Honrando a Deus, demonstrando o poder de Deus e levando as pessoas a ouvirem o Evangelho, a palavra. Com isso, as pessoas paravam para ouvir. Elas paravam. Por quê? Porque quando elas viam os sinais, elas entendiam que alguma coisa estava acontecendo. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso princípio, nossa base é ir, é nos estabelecermos, é dar o passo, é acreditar, e o Senhor responderá. Ele responderá, né? Em Tiago capítulo 5, está aí na sua Bíblia? Tiago 5, né? Há um ensinamento muito especial para promovermos a cura. Porque eu sei que o pessoal vai falar: mas espera aí, o senhor está falando, mas como é que eu vou fazer para curar? Como é que eu vou fazer para realizar? Como é que eu vou fazer para manifestar? E aí muitas vezes nós ficamos parados, como que esperando, e Ele está dizendo: não é parado, é se manifestando. Você tem que se manifestar. Se eu olhar de repente para aquele momento que Pedro e João estavam subindo a porta do templo chamado Formosa, eles iam para orar. Eles estavam subindo aquela escada para orar. E quando eles estavam subindo para orar, chegaram lá perto da porta, tinha ali um mendigo, uma pessoa pedinte ali, e disse para ele: me dá uma esmola. E ele olhou para aquela pessoa que tinha paralisia e disse para ele: eu não tenho ouro, também não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E ele disse: em nome de quem? Jesus. Faz o quê? Levante e anda. Aquele momento ele podia ter dito assim: e se não funcionar? E se não acontecer? E se de repente eu falar? Não é mais fácil dar esmola? Fala a verdade. Não é mais fácil? Você chega lá, vê um pobre coitado, uma pessoa lá necessitada, aí você olha para ele e fala: uma esmola, por favor. Você enfia a mão no bolso, tira lá R$2, R$5, dá para a pessoa e fala: nossa, fiz minha parte, ajudei ele, hein? E ainda, se bobear, conta para alguém lá fora: eu encontrei um mendigo caído lá e eu fiz minha parte, eu ajudei ele, eu dei para ele um dinheiro que eu tinha no bolso, e era quase tudo, para mostrar que era um valor, mesmo que pequeno, bom. Mas será que é isso que Deus quer de nós? Que a gente dê esmola? Ou que a gente cure a pessoa? Que a gente profetize a porta de emprego? Que a gente declare que as portas vão se abrir para ele, que a casa dele vai ser restaurada, que a família dele vai ser restituída, que ele vai ter o melhor, que a casa dele vai ser totalmente diferente, nunca mais vai ser igual. Se havia contenda, não haverá mais. Se havia vício, haverá cura. Nós estamos muitas vezes fazendo o que é mais fácil. Dar esmola é fácil. Falar para a pessoa: a gente é legal, é fácil. Determinar no nome de Jesus, mesmo que nunca tenha acontecido, mas determinar é o que vai trazer a manifestação. E aí sim você está fazendo aquilo que Jesus quer. Aí você está fazendo, aí você está mostrando para aquela pessoa: mas apóstolo, eu não posso dar dinheiro para ele. Pode, inclusive quando você for dar o dinheiro, ele vai olhar ainda mais para você. É hora de você profetizar na vida dele, é hora de você orar na vida dele, é hora de você abençoar ele. Você vai usar talvez o recurso para que ele preste atenção em você, mas você não vai deixar de fazer aquilo que é o principal.
libertá-lo. Porque se eu der para ele R$100 naquela hora, e ele não arrumar um emprego, daqui a uma semana como é que ele está? Como é que ele está? Durango de novo, com dificuldade de novo, passando necessidade de novo. Mas se eu der para ele apenas o dinheiro de hoje, se for o caso, mas orar por ele, e amanhã ele arrumar um emprego, ele vai precisar de você? Não mais, porque agora ele tem o ganho. Se ele é um dependente químico, e você clamar por ele, colocar a oração, entrar num propósito de jejum de oração por ele, e ele for liberto, aí você vai ver o que? Mudança, transformação. Nós fazemos as coisas superficiais, mas está na hora de a gente fazer as coisas profundas, aquelas que trazem transformação, aquelas que Jesus nos ensinou a fazer. Porque quando Jesus chegava no lugar, o que acontecia? Milagres. Ele passou pelo morto, o morto ressuscitou. Ele passou pelo coxo, ele teve que andar. Ele passou pelo cego, ele teve que enxergar. No lugar que ele chegava, alguma coisa acontecia. Ele não falava assim: ei pessoal, traz dinheiro aí que nós temos que dar a oferta para o caído aqui. Não. Já não vai mais estar caído. Vem aqui consolar a viúva que ela perdeu o filho, tadinha, perdeu o marido, vamos consolar ela. Não. Traz de volta o filho dela. Se nós entendermos que esse DNA de milagres estava em Deus, passou para Jesus e hoje passou para a sua vida, está na sua vida, você vai começar a falar com ousadia, com autoridade, com poder, e vai permitir que Deus utilize você como uma ferramenta de transformação. É isso que precisa entrar no nosso coração. Não é simplesmente fazer as coisas que todo mundo faz, porque o mundo não conhece o poder de Deus, mas você conhece o poder de Deus. O mundo não entrou na dimensão sobrenatural aceitando a Jesus Cristo, mas você entrou na dimensão sobrenatural quando você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa mudança é o que nós precisamos expressar. Esse perfume é o que o pessoal tem que sentir quando você chegar. Você chegou, o perfume de Cristo se estabelecer. As pessoas saberem, chegou alguém que fala da parte de Deus, chegou alguém que tem as características, que tem o jeito, que tem a forma de falar, a forma de pensar. Tem alguém aqui que faz a diferença, e esse alguém é você, meu irmão. Esse alguém é você. Você é a pessoa que faz a diferença. Amém? Olha o que ele fala em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? O que é para fazer? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando a gente olha para esses 3 versículos, a gente aprende alguma coisa aqui muito boa. Primeiro, reconhecer o problema. Não há cura sem reconhecimento de enfermidade. Enquanto você não reconhece a enfermidade, você não pode buscar a cura. Ele fala: está alguém entre vós doente? Você precisa olhar para a pessoa e saber o que é que ela precisa. O doente precisa do quê? Eu posso dar um prato de comida para ele, que tal dar para ele de repente um fazão, que tal dar para ele uma roupa bonita nova de festa, que tal dar para ele um carro, mas ele está doente, não consegue levantar da cama. O que ele precisa? Cura. Então a primeira coisa é reconhecer. Há uma necessidade de manifestação de poder de Deus. Alguém está doente. Muita gente não acredita precisar de um milagre de Deus para a sua necessidade. Se ele não acredita precisar do milagre de Deus, o milagre vai acontecer? Não, ele não está buscando por ele. Por isso vai empurrando com a barriga o problema até se tornar algo crônico, bem mais difícil de curar. A gente avalia
a enfermidade por nós mesmos. Não, é só uma dorzinha, toma aí o remédio. Não, é só um probleminha. Por que já não ora logo? Por que você não ajoelha lá e fala: Senhor, tira essa enfermidade de mim? Por que você já não começa a clamar por isso? É óbvio que quem cura é Deus e nós não temos autoridade sobre Ele, mas nós temos a capacidade ou a capacitação de pedir. Por quê? Porque até Paulo diz que tinha um espinho na carne, o enviado de Satanás que esbofeteava ele, ou seja, ele tinha uma enfermidade e ele não era curado. Mas puxa vida, por que Deus não curava ele? Não sei, irmão. Tem um monte de teses teológicas. Paulo era um cara durão, Paulo era um cara que no passado até matava cristãos. Então às vezes Deus pode deixar uma marquinha em alguém, para que aquele alguém não se julgue tão poderoso quanto ele pensa que é, né? Às vezes você lembra que você não é tão poderoso quando você tem uma dificuldade. Vai saber se Deus de repente não estava deixando essa marquinha em Paulo, não sei, não tem nada escrito sobre isso, só sei que ele tinha uma enfermidade, não era curado, mas curou pessoas, libertou pessoas, transformou pessoas. Ou seja, nós não somos donos da cura, mas nós somos aqueles que podemos pedir a cura, nós somos aqueles que podemos clamar pela cura. Isso é muito importante. Então, se você acredita que está doente, chegou o momento de você buscar a Jesus para que Ele te cure. Não importa se a cura é física, se a cura é na alma, mas que Ele possa curar. As maiores enfermidades começam na alma e não no físico. Angústia, opressão, tristeza, aí vem depois o que? Dor de estômago, problema de intestino, depois vem câncer, depois vem isso, vem aquilo. Então, cuidado. Segundo ensinamento, chamar quem está preparado para orar, né? Ele fala assim: chame os presbíteros da igreja. Quando Paulo estava falando isso, naquela época o presbitério da igreja era formado por homens que estavam determinados a defenderem a realização da palavra de Deus. É como se fossem homens que se aprofundassem no conhecimento, respeitassem a palavra e usassem a palavra do jeito que ela é. Não que apenas conheciam a palavra, mas que viviam a palavra como algo sério para as suas vidas. Eles tinham a palavra como algo real, ou seja, para defender mesmo. Eles usavam a palavra como uma espada. Eles liberavam, libertavam, curavam, faziam o que fosse necessário através da palavra. E hoje temos a liberdade de viver como presbíteros. Você imagina que depois que Jesus veio, diz que o véu se rasgou de alto a baixo, e nós pudemos entrar no Santo dos Santíssimos, na presença de Deus. E aí o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra. A partir disso, quem é que não conhece a palavra de Deus? Tenho certeza que o povo que está aqui sabe bem quem é Jesus Cristo, sabe que a nossa liberação veio através de Jesus, sabe o direito que Ele tem com a vida eterna, sabe o direito das coisas que Ele tem. Automaticamente, quando nós conhecemos a palavra, nós deveríamos ser os defensores da palavra, nós deveríamos ser os presbíteros, nós deveríamos ser aqueles que estão aqui para levar a palavra, manter a palavra, proteger a dúvida das pessoas, ou seja, falar a verdade, para que todos pudessem conhecer e viver a palavra. Então é muito importante que nós venhamos a viver como discípulos de Jesus, que nós venhamos a usar a palavra, venhamos a estabelecer a palavra, venhamos a ser esses presbíteros que essa palavra disse aqui. Chame os presbíteros da igreja. Quem é que defende a palavra aqui? É você? Você conhece a Bíblia? Já leu? Está lendo? Então você é a pessoa responsável por defender a palavra. Por defender a palavra não quer dizer que você vai morrer por isso, porque eu sei que hoje seria até difícil pedir isso para alguém, né? Do jeito que nós somos meio molinhos ultimamente, eu acho que se fizer isso o pessoal corre. Mas imagine que você é aquele que conhece a palavra e vai contar sobre a palavra e vai ensinar sobre a palavra o tanto que você já conhece. Vai falar: o meu Deus, Ele é poderoso para me livrar, para me guardar, e nenhum mal poderá me abater. E vai falar isso para a pessoa que está triste, angustiada, oprimida, entristecida. Você vai dizer para ele: olha, há um Deus sobre essa terra, e eu conheci através de Jesus, e eu quero dizer para você que você também pode tê-lo. Você vai liberar a palavra. Então hoje, se alguém está enfermo, deve procurar por você. Aponta o irmão do lado, bem no nariz dele, diga: deve procurar por você. Se alguém está enfermo, deve procurar você.
Você é aquele que tem autoridade na palavra para curar as pessoas, para liberar as pessoas, para restaurar as pessoas. Permita ser usado para isso. É algo que nós precisamos aprender, é liberar. Amado, é tão engraçado. Eu vejo assim, às vezes, crianças que a mãe ensina a fritar o ovo. Já viram? A mãe vai lá e fala: vou ensinar você a fritar o ovo. Aí vai lá, você deixa esquentar, quebra o ovo. Às vezes a criança tem 7 anos e ela fritou o ovo. Ele é um cozinheiro, mas não morre mais de fome, não é? Você pode não ser um teólogo, você pode não ser o doutor da lei, mas você conhece a Jesus Cristo. Você não morre mais de fome. Você já sabe como lidar, você já sabe como vencer, você já sabe como derrotar Satanás. Você sabe que é o poder do nome de Jesus que te dá autoridade. Hoje nós estamos vivendo assim um tempo muito light, vamos dizer assim, muito social, né? Hoje as pregações são muito mais assim: você tem direito à salvação, não fique triste, você está salvo. Olha, é um bom tempo para você. Digo para você que a salvação faz parte da sua vida e Jesus jamais vai te abandonar. Mas peraí, irmão, quem é mais antigo aqui viu gente cair endemoniada? Viu ou não viu? E aquele povo lá, acabou? E aquela manifestação lá não existe mais? Os demônios, depois que ficaram sabendo que a gente estava no tempo da graça, se recolheram todos. Aí falou: o tempo da graça dá licença, estou indo para casa. É isso? Nós ainda temos autoridade para expulsar demônios, ainda temos autoridade para curar os enfermos, ainda temos autoridade para libertar os cativos, ainda temos autoridade para fazer tudo que a palavra diz que é nosso. É seu, irmão, é seu, você tem autoridade. Então olha um pouco para dentro de você e lembra: Jesus Cristo te libertou, e a palavra diz que se Ele te libertou, verdadeiramente você é livre para fazer tudo aquilo que um discípulo faz, para ser um escolhido, para viver como escolhido, abençoado, fortalecido, renovado. Vai viver o que é seu por direito, sendo capazes de sermos conhecidos como presbíteros defensores da verdade do Evangelho. É verdade. Terceiro ensinamento: estabelecer a unção. Olha, ele fala assim ainda no versículo 14: e orem sobre ele, ungindo com azeite. Para fazer o quê? Orar e ungir com azeite. Se a gente olha para isso, o que é ungir com azeite? A simbologia dele seria a presença do Espírito Santo de Deus para a liberação do poder. Mas adianta eu só pegar o azeite? Não, sabe por que está escrito aqui? Em nome do Senhor. Então ele fala assim: orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O azeite tem uma autoridade, ele foi consagrado, tem uma manifestação, mas o nome de Jesus Cristo é reconhecido por causa da cruz. Não é reconhecido simplesmente porque um dia Jesus veio à terra, mas porque um dia ele pagou o preço. Ele pagou o preço dos pecados. Ele é reconhecido porque o diabo só pode cobrar quando nós temos o quê? Dívida. Mas se Jesus pagou a dívida, ele vai cobrar o quê? Nada. Mas se eu carrego a minha dívida comigo, faço dívida todo dia, então foi pago, mas eu fiz outra, eu faço outra. Por isso que eu preciso me redimir do pecado, porque isso não encaixa. Ele me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Então eu vou viver como livre. Eu não vou viver mais como alguém que está retido. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Quem vai levantar o doente? Você percebe que nós temos que ter humildade e reconhecimento? Porque somos nós que oramos? Sim. Mas quem é que cura? Ele. Fantástico. Eu oro e ele cura. Quer dizer que a parte difícil fica comigo, né? Eu oro, ele que cura. Eu estou aqui para orar e ele está lá para fazer um milagre. Amado, olha como Deus se responsabiliza, Jesus se responsabiliza. Ele fala: e o Senhor o levantará. Quando eu falei de Pedro e de João que chegaram na porta do templo e disseram:
eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Ele diz: em nome de Jesus, levanta e anda. Esse é a manifestação do reconhecimento. Quem é autoridade na sua vida? Quem é autoridade na sua vida? Então quando você for levantar alguém, curar alguém, você vai ter que usar o nome de quem? Você vai ungir? Vai. Mas vai determinar o nome de quem? Porque quem é que vai levantar? Você começa a entender o mistério da cura. Não é porque nós somos pequenos, mas é porque Ele é, e Ele me libertou. Ei, cabaracheri andalabás. Ele me libertou, Ele me escolheu. Não foi você que escolheu Ele, na verdade foi Ele que te escolheu. Ele que pagou o preço da sua salvação. Você apenas fez o quê? Correspondeu, só isso. E é isso que muda toda a história. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Ou seja, nós temos que estar preparados. Quem levanta é Deus. Quem faz o milagre é Ele. Jesus Cristo veio para nos ensinar isso. Ele fala de orar, que é igual a chamar a presença de Deus. Ele fala de ungir com óleo, que é a simbologia da presença do Espírito Santo. E completa de uma forma especial, em nome do Senhor Jesus. Se você prestar atenção nisso, você vai lembrar. Como dom, tem um dos dons que está lá em 1 Coríntios 12, que fala do dom da cura, ou de curar, que vem através do Espírito Santo de Deus. E a autoridade de render o demônio, de render os principados, é através do nome de Jesus. Quando você unge, usando a autoridade do Espírito Santo que te foi concedida, declarando no nome daquele que pagou o preço de todos os pecados, tanto a enfermidade tem que sair, quanto o demônio tem que sair. Essa é a mudança completa. Uma oração que tenha o Espírito Santo, uma oração que tenha o dom da cura, uma oração que tenha o nome de Jesus, o libertador, aquele que liberta. É no nome de Jesus. É o nome de Jesus que estabelece o milagre. Você preparou a terra, colocou a semente, e o crescimento agora quem dá é Cristo. Por isso que nós temos que fazer. Quanto mais você orar pelos enfermos, mais você vai ver sinais, mais vão se multiplicar através do seu coração. A fé estabelecida em Jesus quer dizer seguir fielmente as orientações dele. Isto salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se você entender isso, fica simples. Quarto ensinamento e último, atributo da cura. Diga: atributos da cura. Estabelecer a libertação pela raiz, para que a enfermidade não volte mais. Existe uma razão pelo qual o inimigo tem liberdade de entrar. Diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Quando há pecado, vamos usar um termo bem comum, a brecha. E quando a porta está aberta, o inimigo tem liberdade de entrar. E é aí que as coisas se complicam. Então presta atenção, estabelecer a libertação pela raiz, para que a enfermidade não volte mais. Versículo 15: e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora vamos lá. E como é que os pecados são perdoados? A Bíblia fala que Jesus já pagou o preço dos pecados, então temos um crédito a nosso favor para pagar a nossa dívida. Tranquilo, glória a Deus por isso. Agora eu preciso reconhecer os meus pecados para colocá-los à disposição para o perdão. Eu reconheço o que é errado, eu reconheço aquilo que me distancia de Deus, e aí as coisas mudam. Se eu ferir alguém, devo confessar para esta pessoa, pedindo desculpas, entre aspas, perdão. É isso que ele fala aqui: confessai as vossas culpas aos outros. O que ele está falando? Não sai para todo mundo aí: você sabe que eu menti? Ei, sabe que eu menti? Ei, sabe que eu adulterei? Ei, sabe que eu... Não. Esses outros que ele está querendo falar aqui é a pessoa que você feriu. Você feriu alguém.
Então você pede perdão. E se alguém te feriu, você perdoa, você libera o teu coração, libera a tua alma. A primeira coisa que nós precisamos aprender é essa liberação. Preciso reconhecer o pecado. Quando eu reconheço, eu confesso e deixo, né? Eu largo, peraí, eu não quero mais. Mas eu falo assim, mas peraí, e a pessoa que foi ferida? E a pessoa que está lá do outro lado, que eu fiz mal, que eu prejudiquei? Eu preciso consertar, eu preciso restaurar essa situação. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Então eu confesso para aquela pessoa que eu feri, e automaticamente, pedindo perdão, eu fecho aquela brecha. Quando também alguém me feriu, eu peço perdão ou perdoo. E aí eu faço o que? Também cesso. Orai uns pelos outros para que sareis, para que haja liberação. Enquanto nós estamos escondendo as coisas, nós não estamos pedindo perdão, nós estamos mantendo dentro de nós coisas podres. Você já tentou guardar na geladeira um feijão estragado? Deixa ele lá 3 semanas, você nunca mais entra naquela cozinha, não precisa nem abrir a geladeira, não é verdade? Mas não é feijão? É feijão, mas está estragado. Se você deixar coisas ruins guardadas dentro de você, o cheiro não vai ser bom, vai apodrecer você logo logo. A falta de perdão apodrece. Muita gente não consegue ter paz, muita gente não consegue dormir bem, muita gente não consegue ter novos relacionamentos, porque ficou machucado, está ferido ou feriu, e aí não consegue ter paz. Então a melhor coisa que ele ensina aqui é confessar as vossas culpas uns aos outros. Perdoe quem você tiver que perdoar, e peça perdão para quem você tem que pedir perdão. E aí você vai sarar, haverá uma liberação dentro de você. Quer dizer o que? Não vai voltar. Eu fui lá, tinha uma baratinha no armário, e eu matei a baratinha. Barata morreu, porque ela morreu. Só que eu não tirei as coisas que estavam lá dentro sujas. Será que vai aparecer outra? O que você acha? Aí eu mato a outra, mas eu não tiro a razão, eu não tiro o motivo. Se eu não tiro o motivo, ele vai continuar lá, vai ficar surgindo. Não haverá paz no meu coração, não haverá tranquilidade na minha vida. Eu nunca conseguirei atingir os meus objetivos. Eu vou estar sempre com invasão, né, de privacidade aí, de coisas do inimigo, sempre tirando a minha paz e a minha tranquilidade. Então é hora de uma mudança, de um restabelecimento, de um posicionamento. A oração feita por um justo. Quando ele fala justo, ele fala alguém que é justificado por Jesus, justo. Mas também, se eu olhar por outro lado, justo, eu posso pensar uma pessoa que está fazendo as coisas de forma certa. Então peraí, eu sou cristão, e eu aprendi que eu não posso guardar mágoa, que eu não posso ter raiva, que eu não posso deixar de perdoar, que eu não posso. A partir do momento que eu consigo reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, a partir do momento que eu consigo me liberar de todas as coisas que me amarravam, eu estou tranquilo, eu sou justo. E aí ele fala, a oração feita por um justo, por alguém que está liberado, pode muito em seus efeitos. Há uma autoridade em você, quando você cede ser fiel a Jesus Cristo, quando você aceita seguir a Jesus como Ele diz que deve ser, não na frente do pastor. Tem gente que pensa que eu sou o juiz, pensa que o líder da célula é o juiz. Não, a gente não tem nem direito de julgar ninguém, nem direito de dar palpite na vida de ninguém. Nós não temos direito. A gente até ajuda algumas pessoas que nos permitem, mas isso não é direito. O único que pode julgar você é Deus. Até Jesus disse que Ele não julgava, que só Deus, Pai, podia julgar. Por que Ele falou isso? Para mostrar que existe uma condição de continuidade que parte não dos outros, mas de nós mesmos. Quando você vai tomar Santa Ceia, não tem um texto aí que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sim ou não? Por que ele não fala assim: examine, pois, o pastor a você mesmo? Porque não adianta nada, eu não posso fazer isso. Eu não tenho nem a capacidade e nem a autoridade.
Eu não posso examinar as pessoas. Mas Deus dá a chance de nós nos examinarmos, porque Ele fala assim: quem come deste pão e bebe, quem toma desse cálice, bebe e come desse pão, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ele está dizendo assim: se você, sabendo que Jesus morreu na cruz e continua a pecar, continua a andar errado, você não está discernindo o que Jesus fez na cruz. Você não está avaliando, não está valorizando. E aí você está trazendo para você bênção ou maldição. Mas por quê? Porque eu abro a porta e o inimigo entra. Eu libero ele para ele entrar. Ele está lá fora, mas ele encontra a porta escancarada, ele vem para ver o que está acontecendo. Diz que, em Mateus diz que quando você é liberto, o demônio sai. E ele anda por aí. E depois ele volta para ver se ainda há espaço. E quando ele volta com mais 7, e encontrando a casa limpa e adornada, ou seja, espaço, ele volta e entra. Por isso, esse lugar, o seu coração, a sua vida, tem que ser cheia, repleta da presença de Deus. Por quê? Porque quando ele voltar, ele vai encontrar a casa bem cuidada. O Espírito Santo de Deus vai estar lá. E aí não vai ter lugar para ele voltar, não vai ter espaço para ele voltar. É isso que muda a nossa história. Por isso que ele fala, né, que o justo pode muito em seus efeitos, a oração dele. Eu preciso da oração dele, eu preciso ser justo. Por isso que nós somos presbíteros, nós defendemos a palavra, mas nós andamos como justos. Se você ainda não tem a sua vida acertada, procure acertá-la, procura colocar as coisas em ordem, procurar assim, ajeitar, colocar, né? O que preciso fazer? Ah, mas eu realmente fiz mal para alguém, mas ele já morreu. Ora a Deus, pede, se arrepende daquilo que você fez e continua, vai liberando. Tira tudo que te oprime, porque você precisa estar em comunhão perfeita com Deus. A ceia é a declaração de que nossa vida está nas mãos de Jesus. Se nossa vida está nas mãos de Jesus, nós vamos andar do jeito que Ele ensinou, da maneira que Ele determinou, né? O que Jesus nos ensinou é muito simples de se fazer, mas precisa ser feito para participarmos dos milagres que Jesus preparou para nós. Vou ler tudo novamente só para você guardar. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora, viver os milagres de cura só depende de você, irmão. Diga: só depende de mim. Exerça a sua autoridade, se coloque nessa posição, viva, acredite. Imagina Pedro, quando ele foi a primeira vez lá e derramou o Espírito Santo, para ele já foi uma loucura. Quando ele vai na porta do templo e vê aquele milagre, foi outra loucura. Mas mais adiante fala que aonde Pedro passava, eles colocavam as camilhas com os doentes, para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre eles e eles fossem curados. A sombra de Pedro curava. Aquele Pedro que era pescador, aquele Pedro que foi bocudo, aquele Pedro que teve que ser orientado várias vezes, aquele Pedro. Mas por que mudou? Porque ele deixou que o Espírito Santo tomasse conta da sua forma de pensar. Ele deixou que o Espírito Santo fosse seu orientador e começou a colocar em prática tudo que ele aprendeu com Jesus. E aí as coisas começaram a acontecer. Você já recebeu a Jesus Cristo, se não todos, a maioria. Você já conhece o Espírito Santo. Está na hora de colocar em prática. Fica de pé, meu querido. Está na hora de nós enxergarmos o poder, vivermos o poder, abrirmos o nosso coração para os sinais. Você tem poder nas palavras.